Hoje no Viver é Melhor nós estamos conversando sobre endometriose. E o Dr. Patrick vai explicar para a gente agora um pouco sobre essa doença e quais são os motivos para ela. O senhor já comentou que são problemas mais comuns na idade reprodutiva da mulher, está associado um pouco à menstruação, mas há outros fatores. Então explica para a gente, doutor, quais são as causas já identificadas para a endometriose? Na realidade, assim, se a gente conseguir provar exatamente isso causa isso, a gente ganha um prêmio Nobel. Mas nós temos algumas teorias, tá? Sendo que as duas principais ditam do século passado, do início do século passado, que são a teoria da menstruação retrógrada. Então, durante a menstruação, as células do endométrio que descamam, elas voltariam também pelas tubas uterinas para dentro da cavidade abdominal. Em vez de sair, ao invés de sair, Além elas de voltariam. sair, elas também voltam. Só que isso acontece em 90% das mulheres. E se a gente pensar que só 15% das mulheres em idade reprodutiva têm endometriose, a gente prova que essa teoria não é completamente correta. Então, na realidade, a gente acredita o quê? Que essa teoria seria a mais frequente, mas associada a alguma outra teoria, por exemplo, a teoria imunológica ou a genética. Então, a imunológica, por algum motivo, como se fosse uma doença autoimune, se a gente pensar em lúpus ou doença de tireoide, o corpo não reage de maneira adequada àquelas células de endométrio que voltaram e elas acabariam conseguindo se implantar. E a genética, uma predisposição genética, ela teria aquilo, mas também nós temos trabalhos que provam a existência da endometriose antes mesmo da menarca, ou seja, da primeira menstruação. Como assim? Se ela ainda não está eliminando estas células? Exatamente. Então, tanto por influência do estrogênio materno durante a gestação, porque esse estrogênio materno passa para as crianças, quanto por uma teoria chamada metaplasia celômica. Então, células com... Hoje a gente fala muito em célula-tronco, todo mundo tem essas células-tronco. Então, células-tronco virariam endométrio ao invés de desenvolverem outra função. Então, poderia acontecer em crianças mesmo antes da menstruação, mas isso é muito, muito raro. Nenhuma dessas teorias ainda teve a sua comprovação, porque é difícil de conseguir identificar, porque são muitas variações, então? São muitas variáveis. E assim, se a gente pegar, por exemplo, a teoria imunológica, que hoje acho é a mais estudada, foi foco do meu doutorado, hoje a maior parte das pesquisas são em imunologia. Se eu pegar o meu livro de imunologia da faculdade, quando eu fui estudar para o meu doutorado, é completamente diferente. Ultrapassado, talvez? Porque muda muita coisa, Sim. a gente descobre muita coisa. Células que hoje a gente vê em endometriose nem existiam na época que eu estava no segundo ano da faculdade. Então, não é que não existiam, mas desconhecia-se, né, da existência. E então muita coisa muda. Então, cada trabalho avança um pouquinho para, quem sabe, a gente conseguir chegar numa teoria mais concreta. Tá vendo que é desafiador para os especialistas também, eles têm que ficar o tempo todo indo atrás de novos conhecimentos. E, doutora, a gente tem algumas dúvidas que sempre surgem nas conversas do dia a dia, como, por exemplo, menstruar cedo demais aumenta o risco da mulher ter endometriose? A gente considera como um fator de risco, sim, a menarca precoce quanto a menopausa tardia. Por quê? Porque a mulher está mais sujeita aos efeitos do estradiol. Nunca ter tido filhos é um risco também? É um risco também, porque durante a gravidez acaba servindo como uma proteção para a endometriose. Né? Então, os hormônios da gravidez acabariam fazendo com que os focos de endometriose regredissem. Então, se você retardar muito essa gravidez, ou se você nunca tiver uma gravidez, isso pode afetar, sim. Um ciclo menstrual irregular é um sinal de problema? Não, ciclo menstrual irregular a gente não vê nem correlação com endometriose. Há algum outro fator de saúde que é muito mais frequente nas mulheres que têm endometriose do que naquelas que não têm? A gente vê uma associação com outras doenças autoimunes, né? Então, como a gente disse, a teoria imunológica é uma das mais em voga hoje. Então, assim, a associação com problemas de tireoide, a associação com outras doenças autoimunes, a gente percebe, sim, em pacientes com endometriose. Mulheres que têm a imunidade baixa, por exemplo, são imunodeprimidas, fazem tratamentos, têm um risco maior de desenvolver endometriose ou não há relação com isso? A gente não conseguiu fazer uma correlação direta disso, mas provavelmente deve ter uma correlação, sim. Né? Porque a gente vê que a gente tem uma resposta inadequada de algumas células do sistema imune nas pacientes com endometriose. Isso a gente já comprovou. Então, provavelmente, sim. A chance de ter outros problemas relacionados à imunidade é muito grande. Sim. Quando a gente pensa em sintomas, a gente já destaca logo o primeiro que o senhor já ressaltou no bloco anterior, que é a dor. Toda endometriose dá dor? Quando a gente vai ensinar os residentes ou os alunos de medicina sobre endometriose, a gente tenta ensinar com um método mnemônico para ficar fácil. A gente fala dos 6 Ds. Então, os Ds são
basicamente são dores. Então, são dor na menstruação, que é a dismenorreia, dor pélvica crônica, que é a dor fora da menstruação, em qualquer época do ciclo menstrual, a dor na relação sexual, principalmente na profundidade da relação sexual, a dor para evacuar durante a menstruação, a dor para urinar durante a menstruação e a dificuldade, que seria o sexto D, para engravidar. Esses são os principais sintomas, mas a mulher pode ser completamente assintomática também. Eu ia perguntar se ela tem que ter todos eles para poder desconfiar de uma endometriose? Ela pode ter um, dois, todos ou nenhum. E a gente não consegue fazer uma correlação entre tamanho e extensão de lesão com intensidade de sintomas. Às vezes, pacientes com lesões mínimas vão ter um sintoma muito exuberante e pacientes com lesões muito grandes não têm nada de sintoma. O ciclo menstrual fica diferente se a mulher tem um fluxo maior? Há alguma diferença desse tipo? Não é que tem, mas a gente vê uma associação principalmente com adenomiose, que é como se fosse uma endometriose do útero, ou seja, quando o endométrio ele meio que infiltra as paredes uterinas. Então, com a adenomiose, a gente tem uma tendência a ter um útero de maior volume e, com isso, com maior fluxo menstrual. Mas, devido à própria endometriose, não, a gente não vê correlação. O senhor falou sobre a dor durante a menstruação. Ela é diferente da cólica menstrual que as mulheres já costumam sentir? Isso é uma coisa muito importante para a gente frisar. Existe uma crendice popular de que cólica menstrual é normal. E que todo mundo tem que sentir e se conformar com ela. Exatamente. E isso é muito comum falar por médicos mais antigos, pela mãe falar para a filha, falar para a neta. A gente tem que ter ciência de que cólica menstrual pode acontecer, mas uma cólica simples, que você vai tomar um analgésico simples e que você vai ficar bem. Mas cólica forte, que você não vai conseguir sair da cama, que você precisa ir para o hospital para tomar um analgésico mais potente, isso não é normal. Tá? Então, a dor durante a menstruação, ou cólica menstrual, é o mesmo nome, de forte intensidade, ela não é normal. Então, isso tem que frisar bem, e é uma das coisas que a gente mais frisa hoje em dia, conscientizar a população e os outros colegas mais antigos, principalmente, de que a cólica menstrual de forte intensidade não é normal. Não quer dizer que seja endometriose, mas não deve ser deixada de lado. A gente, sempre que tiver, a gente tem que investigar. A gente tem um trabalho nacional que é muito importante também, mostrando o tempo entre o início dos sintomas e o diagnóstico da endometriose, e a gente vê que demora 7 anos em média. Então, é muito tempo. E isso principalmente por causa dessa cultura de que a cólica é normal. São 7 anos, muitas vezes, de sofrimento, de dores e de um problema que é muito difícil para as famílias, que é a dificuldade em ter filhos, a infertilidade. Qual a associação entre endometriose e infertilidade? É uma associação bastante direta, boa parte comprovada. Comprovada. A gente vê que aproximadamente 40% das mulheres com endometriose vão ter uma dificuldade para engravidar. E a gente vê hoje em dia trabalhos que comprovam que pacientes que operaram de endometriose têm uma maior facilidade para engravidar, seja por uma gestação, uma gravidez natural, de concepção natural, seja por técnicas de fertilização in vitro. Então, a endometriose ela pode causar principalmente porque ela causa uma distorção anatômica. Então, ela pode dobrar as tubas uterinas e impedir a passagem dos óvulos. Mas não só isso. Às vezes, as tubas estão perfeitas, mas a simples presença da endometriose torna o meio hostil tanto à ovulação quanto à implantação. Ou seja, o óvulo encontrou com o espermatozoide, formou o embrião e aí ele precisa grudar no útero, que chama implantação. Então, às vezes, a própria implantação é dificultada pela presença das lesões. O doutor falou que demora até 7 anos para a mulher entre começar a sentir os sintomas e conseguir o diagnóstico correto. O que será que pode ser feito, então, para que isso ocorra em menos tempo? Como deve ser feito o diagnóstico, já que muitas vezes a mulher não sente nada? Ele vai explicar isso para a gente no próximo bloco. E nós convidamos você a participar com a gente do Momento Ecumênico de Preces, a corrente ecumênica de orações da boa vontade. É um momento de meditar, de rezar, orar. Chame como você se sente à vontade, como você prefere. E o jornalista Paiva Neto tem uma afirmação que nós dedicamos agora. É você, mulher, que luta para vencer os seus desafios, você, homem, que enfrenta as suas dificuldades. Ele afirma o seguinte: se as dificuldades são maiores, superiores serão os nossos talentos para suplantá-las. Devemos acreditar nisso e trabalhar para isso. No próximo bloco a gente continua aprendendo mais sobre a endometriose. Você pode participar também ligando para nós. 0310 07 940. Até já.